Nossa história não tem uma linha do tempo reta. Ela vai e volta ao longo dos anos. Anda pra cá e pra lá, atrás de referências, histórias, tradições, inspirações. E olha também pro futuro, em busca de inovações. Tá aí uma palavra que nos motiva: inovação. Não é à toa que já chegamos tão longe. É justamente essa inquietação que gera ainda mais inovação. Novos produtos e, claro, grandes resultados, como o crescimento das vendas e muito destaque no mercado. E continuamos evoluindo, indo mais e mais, pesquisando tendências e novidades fora do país. Mas tudo isso somente é possível por causa das pessoas, pois acreditamos que são elas, com suas ideias e motivações, que nos fizeram chegar aonde chegamos todos estes anos. Cada vez mais lojas, cada vez mais gente envolvida, cada vez mais inovação. Essa é a nossa história, uma história de quem está sempre em busca de inovação. Porque o novo nos inspira a sonhar mais e fazer mais. E vamos continuar sempre assim, sonhando e realizando cada vez mais projetos de vida feliz, ano após ano. Pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta Podcast, aqui nos estúdios Macaé Podcast. E hoje nós temos a honra de receber o doutor Tiago Amério, advogado, professor. Eu costumo falar, doutor, que você é um dos advogados e universitários ao mesmo tempo, né? Fala um pouquinho para nós, fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da sua história. Não, primeiro, agradecer aí o convite do doutor Luan Santos, dizer que é uma honra estar aqui presente, poder colaborar. Eu, quando falo de professor, fico, né, eu sou mais um aprendiz, entendeu? Atualmente eu estou aprendendo no doutorado de Sociologia e Direito. Que bom. E acho que estudar é um verbo no infinitivo, a gente nunca tem que parar. Exatamente. Eu costumo dizer, né, quando eu entro na sua bio lá, eu fico olhando aquele monte de curso de pós-graduação, falei, rapaz, esse homem aí, com todo respeito, não vou falar que dá inveja, mas admiração que gosta de estudar, né, doutor? Mas eu acredito que a gente pode ganhar vida através do trabalho e do estudo, né? Isso, e o estudo, até mesmo na advocacia, ele é muito importante para a gente poder não só se atualizar, mas até construir essa autoridade através da ciência e não só através da tradição, né? Correto. Então eu, enfim, sou super... O que você precisar, inclusive, de orientações de dica, caminhos, é difícil pra caramba, né? Isso, é verdade. Eu tava até, se você parar pra pensar, né? Falar de mestrado, eu me lembro quando eu perdi o primeiro concurso, né, que foi na Unirio e tal, acho que foi a pior nota da vida, e 3 anos depois eu tentei de novo e fiz o que tinha que ser feito. Correto. E passei com 10. Que bom, parabéns. Doutor, mas fala um pouquinho quanto tempo já está advogando, é de Macaé, aonde se formou, fala pra gente um pouquinho da sua história acadêmica e profissional. Bom, eu já estou nessa missão há 10 anos. É mesmo? 10 anos? Há 10 anos. Eu colei grau no final de 2013. Eu fiz a Universidade Federal Fluminense. Fiz vários estágios, então se a gente pode contar os estágios, é uma experiência talvez uns 14 anos em relação... esses dias também eu vi uma coisa que a gente não para, correria, vida corrida. Eu precisei fazer um concurso e pedir uma certidão de prática quando eu vi que tem mais de 2.000 processos no TJ. E aí a gente para ver e ver que a gente está em algum caminho, né, em relação a isso. Mas eu fiz pós-graduação em Direito Tributário e em Direito Previdenciário, advogo para quem quer obter aposentadorias, essas coisas. E na parte acadêmica, estrito sensu mesmo, eu fiz o mestrado em Direito e Ciência Política pela Unirio. E estou fazendo o doutorado agora na UF em Sociologia e Direito, para a questão de, inclusive, sobre a residência jurídica, que é uma coisa que está acontecendo muito. Eu quero compreender melhor essa dinâmica. E é mais ou menos isso. Que bom. Doutor, assim, a gente fica muito atento em rede social. Esse dia eu vi uma postagem sua, né? Não tá nem no escopo aqui não, gente. Isso daqui tô pegando ele de surpresa, mas não vou te colocar em saia justa não, vai ficar tranquilo. Eu achei muito interessante, né? Que eu vi que você passou no concurso público federal, né? E acabou abrindo mão, dando oportunidade para uma outra pessoa para continuar advogando. Eu achei aquilo ali muito interessante. Sinceramente, me chamou muita atenção. Eu agradeço. Na verdade, eu respeito muito o concurseiro. Acredito que é muita doação,
sabe? E naturalmente o caminho todo, né, é muito valoroso, mas eu admiro também quem é advogado e advogada e quem gosta da iniciativa privada e não fazia sentido. Eu, quando eu fiz o concurso, eu era como um jovem advogado, eu tinha outras percepções e aí eu resolvi desistir da posse justamente para abrir oportunidades para as pessoas que têm um perfil mais adequado. E aí o principal eu abri por quê também? Porque me impediria de advogar. E aí, pelo impedimento de advogar, por fazer parte de um tribunal, embora seja um tribunal muito respeitoso, que é o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em que eu milito como advogado previdenciário, mas isso iria fazer com que eu não pudesse mais advogar. Sim. E aí abrir mão do nosso sonho, e a gente não sabe até quando a gente vai viver. Correto. Não é mesmo? Então, e a gente às vezes muito deixa tudo pra última hora, mas quando que vai ser o nosso último suspiro? E aí eu vou viver, né, às vezes infeliz no tribunal e não dando espaço para pessoas que seriam mais felizes, eu resolvi desistir e mostrar que eu tô na advocacia de verdade e é a minha primeira opção. Que bom. Pelo menos hoje. Não, eu achei interessante, doutor, porque assim, acho que o sonho de todo bacharel em direito, digamos assim, né, fazer um concurso e principalmente passar num federal. E assim, quando você colocou aquela postagem, eu falei, rapaz, que decisão difícil desse homem. Ama muito a advocacia mesmo, né? Foi muito difícil, mas estabilidade, salário bom, órgão federal, difícil. né? É muito difícil. Ainda tem uma questão pessoal, questão de gestação, já tava. Você papai aí. Parabéns aí. Então isso pesa, mas entre a segurança e a motivação e a liberdade da prosperidade da iniciativa privada, no momento eu prefiro isso e, enfim, eu achei que fazia mais sentido pelo que eu tô construindo. Eu teria que abrir mão também da ordem, da OAB e tudo. Então, lógico, eu conversei com meus sócios, verifiquei e vi que no momento eu tinha um prazo. Se eu não fizesse naquele prazo, isso é interessante também. Tem isso, eu faria com que um colega perdesse a vaga. Então, e ele fez o contato comigo. Acho que o doutor Lucas, né? Se tiver assistindo, depois eu vou mandar pra ele. Isso. Ele falou comigo, etc e tal, perguntando, vai desistir ou não? E aquilo me comoveu. E eu falei, não, meu amigo, a oportunidade é sua, porque tem um período, você tem até, exemplo, até julho pra tomar posse. Senão a validade daquele concurso para. Caramba. Então, se eu simplesmente assumisse, se eu demorasse pra fazer o termo de desistência de posse, aquela pessoa poderia não ser convocada. Entendi. Então eu fiz isso também para ajudar o doutor Lucas e tal, enfim. Mas eu acho que a vida a gente está de passagem, né, mãe? A gente tem que estar feliz e presente enquanto a gente estiver vivo. Tá certo. Doutor, e hoje você advoga, você é bastante atuante na OAB, que é a 15ª subseção em Macaé. Como que tá hoje? Qual a sua função aqui? Eu sei que você é vice-presidente, mas está com mais em que prerrogativas? Como que tá aí? Eu acho, antes de falar de OAB, né, Macaé, 15ª subseção, que é Macaé, Quissamã, Conceição e Carapebus, eu acho importante dizer o que é a Ordem dos Advogados, sabe, Luan? Principalmente para quem estiver nos assistindo, para outros colegas, compreender esse sistema OAB. O que é a OAB? A OAB ela é mais que uma entidade de classe. Respeitando outros conselhos, nós somos uma ordem. E nós temos lugar, inclusive, na Constituição, lá no artigo 133, quando diz que a advocacia é indispensável à justiça. E quem regulamenta a advocacia em todo o território nacional é a ordem, não só pela função corporativa, como tem outros conselhos, que é falar pra gente mesmo, quer dizer, o que o bom profissional tem que ter, isso outros conselhos fazem, mas pela segunda, que é a missão mais importante, que é a missão institucional de preservar o Estado de Direito, a democracia e dizer que é indispensável a justiça. Não é à toa que a gente está lá. Correto. Porque só pode ter uma prisão com devido processo legal e com o auxílio de um advogado. A gente só pode concretizar direitos através do advogado. Isso. Porque a gente é essencial para a democracia. E por isso a gente está lá. E a OAB, ela está lá para organizar esse Estado democrático de direito e a nossa profissão. E é bom sim, doutor, você explicar, porque tem muita gente que tem uma visão totalmente distorcida sobre a OAB, né? E assim, a gente elencando aqui, a gente fez uma pauta para fazer como um esqueleto seguir. E o que acontece? Sobre a OAB federal, tem estadual, municipal, explica pra gente um pouquinho sobre esse organograma. Primeiro, né, a OAB nacional, sediada em Brasília, é um conselho federal, Conselho Federal da Ordem, presidido já foi inclusive pelo Dr. Felipe Santa Cruz, que era até do Rio de Janeiro, Dr. Beto Simonetti. Atualmente, enfim, existe uma eleição, uma organização interna para indicar quem é um representante nacional. Só que também tem eleições diretas nos estados. Nós somos 26 estados.
mas é o Distrito Federal. E aí cada estado tem a sua própria OAB estadual. No caso a nossa é a OAB do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 92 municípios. Então, para organizar esse sistema OAB em cada um dos 92 municípios, nós temos subseções. No caso, nós somos a 15ª, que abrange Macaé, Quissamã, Conceição e Carapebus, mas temos a 12ª, que é em Campos dos Goitacazes, por exemplo. Nós temos 63 subseções. A Rio das Ostras, salvo engano, é 62ª. Então, assim, para ampliar esse alcance local do sistema OAB, é criado as subseções. Entendi. E nós somos a 15ª hoje. Para fazer o quê? Política de ordem, que são políticas estaduais, quer dizer, políticas, por exemplo, quem que regulamenta a anuidade? Quanto que é a anuidade no estado do Rio de Janeiro? É a OAB do Rio de Janeiro que vai regulamentar através dos serviços que ela vai prestar. Porque a gente sabe que a anuidade é um tema importante, principalmente pro advogado mais jovem, certo? Porque às vezes a gente não tem dinheiro até para poder, né, pagar a anuidade. A anuidade não é barata, mas em contrapartida tem uma série de serviços e a OAB do Rio de Janeiro entendeu se basear numa política de serviços. E para bancar o serviço, a gente sabe que não tem almoço grátis, né? Para bancar esse serviço, a gente precisa da contrapartida da anuidade. Serviços como recorte digital, que todo advogado recebe por e-mail as intimações dos diários oficiais. Serviços como o escritório compartilhado. Aqui em Macaé somos 6 escritórios compartilhados ali da sede, em que a advocacia pode fazer sua audiência, receber os seus clientes, enfim, todos esses serviços. Uma excelente estrutura, inclusive, né? E quem regulamenta essa anuidade, essa política, é a seccional. Assim como quem pune também. Isso é relevante falar. O Tribunal de Ética, por exemplo, que são aqueles advogados e advogadas que descumprem o nosso código de ética. O que são códigos de ética? São regras que a gente tem que cumprir para ser um profissional digno, um profissional honesto, um profissional que fala a verdade, que não promete resultado. Quando a gente falha, e é comum, nós somos seres humanos falhar, quem de fato pune e aplica a sanção é o Tribunal de Ética, que é situado no estado do Rio de Janeiro, na seccional da OAB do Rio de Janeiro. 15ª subseção, ela faz uma parte desse processo, que é a instrução probatória. Sim. Nós temos uma comissão de ética, que é também a parte orientativa, e aqui eu devo assim, agradecer muito o nosso ex-presidente de subseção, Dr. Carlos Fioretti, que é o nosso presidente da comissão de ética, que faz um trabalho espetacular, não só pelo andamento dos processos, que estão andando de uma maneira regular, adequada, mas pela questão pedagógica, de fazer com que no juramento de solenidade das carteiras, os advogados e advogadas recebam também um exemplar do Código de Ética, sejam lembrados do Código de Ética. Então essa divisão é importante a gente conhecer, até mesmo porque para a gente poder cobrar do lugar adequado em relação. Não quer dizer que a gente não vai ouvir qualquer tipo de reclamação, sugestão, crítica. Claro que a 15ª subseção está totalmente aberta, porque na democracia a gente precisa se ouvir, mas para a gente efetivamente direcionar os nossos esforços, a gente tem que saber a competência, né? No direito a gente fala muito de competência, que é o local certo para realizar determinada situação. O local certo, por exemplo, para estipular a anuidade é a OAB seccional do Rio de Janeiro, como outras normativas a nível estadual. Agora, com relação à questão mais de conhecimento para as pessoas, né? Há muita gente que critica, questiona a questão de anuidade e valor e tal, né? Igual você mesmo acabou de mencionar. E ela é padronizada nos estados ou é feito um estudo de acordo com cada município? Não, isso não é padronizado. E eu explico, Luan, por que não é padronizado. Porque cada estado tem a sua autonomia de praticar uma política diferente de acordo com os interesses daquela sociedade, daquela classe de advocacia. A política da Ordem do Rio de Janeiro foi baseada numa política de serviços, como se fosse uma espécie de direitos sociais. Uma política baseada em oferecer à classe elementos essenciais para que a gente possa exercer a profissão. Não um advogado rico, né, da Baía de Guanabara. Não, esse não precisa tanto da Ordem. Mas aquele advogado de início de carreira, o advogado que precisa de um atendimento mais especializado no escritório compartilhado, que ele não tem dinheiro, às vezes, para abrir o seu próprio escritório. Então, isso tudo gera custos. Exatamente. E esses custos acabam aumentando. Não tem
como eu já disse, não tem almoço grátis, mas também não existe nada inventado, né? Na verdade, tudo depende do que a gente vier a oferecer. Então, o Estado que oferece muito, acaba cobrando muito. Eu traço um paralelo aqui, Luan, só para poder complementar, com a advocacia previdenciarista. Né? A reforma da Previdência, por exemplo, e vários que eu, inclusive, atuo, né? Quando mais a gente exige da Previdência, mais a Previdência vai querer em troca. Então, não existe uma forma da gente poder não ter compromisso, né, e responsabilidade nos serviços que a gente oferece. Se a gente exige muito, a gente, em contrapartida, vai ter que pagar muito. Da mesma forma, o direito tributário também, a gente quer muitos direitos sociais, precisamos ter uma sociedade apta a pagar muitos tributos, porque tudo tem o seu custo. Exatamente, né? Doutor, agora você comentou assim rapidamente, né, sobre a questão da eleição como que funcionam as eleições, assim, tanto na questão da subseção, na seccional e no Conselho Federal? Boa pergunta, uma excelente pergunta. Todos os cargos da ordem, eles são, inclusive, não remunerados. Tá? Nós não recebemos os cargos eletivos, diretivos, eles são advindos através de uma eleição e ele é não remunerado. A eleição é um trienal de 3 em 3 anos. É feita uma eleição direta da escolha dos representantes da seccional da subseção, em que os advogados e advogadas votam e escolhem aquele grupo, aquele candidato que melhor adequa o seu interesse. Trazendo para a nossa realidade aqui na 15ª subseção, como é que faz? Quero participar de uma eleição, sou advogado. Advogado, sou regularmente inscrito, estou adimplente. O que você tem que fazer? Como a nossa obsessão não é tão pequena assim, hoje nós temos cerca de 1.600 advogados e advogadas, nós precisamos de um conselho. Nós já temos, por lei, regulamentos internos da ordem, a necessidade de ter um conselho. Não somos mais somente um grupo pequeno de advogados para participar da eleição. Então nós temos que ter 52 advogados e advogadas adimplentes, né, no qual metade são mulheres, inclusive nós temos a paridade agora, 30% também são pardos ou negros, e aí montando esses 52, nós temos a diretoria desse conselho, que são 5, que é o presidente, que é a doutora Ana Gleice, hoje é a presidente, o vice-presidente, que sou eu, atualmente, o tesoureiro, a tesoureira, que é a Rafaela Carvalho, doutora Rafaela Carvalho, o secretário geral, que é o doutor Vitor Amadeu, e a secretária adjunta, que é a doutora Gisele. Então, esse grupo é uma diretoria que representa o Conselho dos 52, que são os advogados e advogadas que colocam seu nome à disputa pelo jogo democrático de representar a classe durante 3 anos. Então, feito esse conselho, todos estando regulares, adequadamente, respeitando a cota, respeitando a paridade, são aptos a votar. Após a votação, a classe acaba escolhendo aquela representação por 3 anos. Da mesma forma, acontece, e no mesmo dia, o representante da seccional, que atualmente, né, tem um conselho maior, salvo engano, são 81 conselheiros suplentes e 81 conselheiros titulares, e nós temos uma diretoria também de 5, né, hoje o presidente, doutor Luciano Bandeira, o diretor tesoureiro, por exemplo, doutor Marcelo Oliveira. Nós temos 5 nomes que foram eleitos como diretores desse conselho da seccional, que representam a advocacia de todo o estado do Rio de Janeiro. Entendi. E na questão da eleição federal, seria como isso aí? Essa escolha, até onde eu compreendo, tá? A escolha é feita através do Conselho Estadual, porque quando você monta a chapa do Conselho Estadual, da OAB do Rio de Janeiro, por exemplo, são indicados nessa chapa representações para o Conselho Federal. Isso acontece nos 26 estados. Aí, através dessas representações do Conselho Federal, há uma votação interna, e aí se elege um representante do Conselho Federal, que já foi o doutor Felipe Santa Cruz e atualmente é o doutor Beto Simonetti. Então, é através da eleição da seccional dos estados que se chegam na composição
de quem será o Conselho Federal Nacional, e esses conselheiros federais escolhem quem vai ser o presidente a representar. Embora seja um regime representativo, a gente não pode esquecer da força e da importância do Conselho, das deliberações, da discussão colegiada, do debate, do diálogo. Então, de certa forma, a gente pode falar que é eleito pela seccional, né? Ou seja, a eleição da seccional indica os representantes da federal. E o Conselho Federal acaba se organizando para decidir quem é o seu presidente ou sua presidente. Que bom. Doutor, vou fazer só um anúncio aqui do nosso patrocinador e já a gente retorna aí com mais um assunto interessante aí. Bem, pessoal, esse aqui é o nosso programa Direito em Pauta Podcast, né? Toda quinta-feira às 19 horas. E a gente tem um recado agora especial para você que é nosso telespectador, você que queira aí anunciar o seu empreendimento, seu comércio aqui conosco, ó, entre em contato com a nossa produção, tá? Eles passaram para vocês aí excelentes informações sobre valores, sobre custos, para que você informe aí a sua marca aqui conosco aqui. Enquanto as pessoas vão aprendendo, né, a gente vai aqui absorvendo o conhecimento dos nossos convidados, né, o telespectador também vai tendo aí referências de bons locais para adquirir serviços e produtos. Então, entre em contato com a nossa produção aí e venha ser o nosso patrocinador. Bem, pessoal, hoje temos a honra de receber o Dr. Tiago Amério, advogado aqui em Macaé, um grande amigo. Eu estava aqui nos bastidores, estávamos até conversando, né, doutor, que você falou, é a segunda vez que a gente tem esse bate-papo, e realmente eu falo que eu gosto de trazer pessoas que eu conheço, que eu confio, e dar a oportunidade de expressar um pouquinho do conhecimento. Doutor, hoje o senhor está na posição, né, como vice-presidente da 15ª Subseção em Macaé. Você também está como presidente da Comissão de Prerrogativas, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a questão da prerrogativa. E antes de o senhor adentrar a esse assunto, né? Quem precisa fazer a prova da OAB sabe que na parte de ética ali da advocacia, o que mais cai são perguntas de prerrogativa, né? Então, ó, você que é bacharel em direito, é universitário, preste atenção nisso agora, que é importante. Primeiro, assim, que é importante também, né, enquanto estou vice, né, presidente, e componho uma diretoria, por isso que eu quis também explicar, né? Porque às vezes a gente acaba pessoalizando os cargos, Sim. né? Na verdade, nós somos um grupo, eu estou diretor e atualmente como vice-presidente de 5, né, assim como 5 outros diretores, presidido pela doutora Ana Gleice, a presidente, e com outros 47 conselheiros, que somados são 52. Certo. Então, no fundo, quem foram os eleitos, né, foram esses 52 advogadas, e a metade inclusive, advogada e metade advogado. Então, nessa situação, cada subseção ou cada seccional tem a sua política de como se organizar. Se divide em comissões, por exemplo, né? Se divide também na ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que é um local em que a gente faz a capacitação, que inclusive foi prometida na nossa campanha, a capacitação contínua, porque, Luan, eu entendo, e todos nós entendemos que uma advocacia capacitada é uma advocacia valorizada. Então já foram feitos vários eventos atualmente presididos pelo doutor Rodrigo Saggioro, um homem de ordem, um homem assim, muito, muito parceiro, gente boa demais, né? que inclusive chamar ele aqui pra cá depois, né? Vamos chamar, eu tô aguardando ele, mas ele falou, me bota no esquadrão depois, não quero pegar esse time de frente, não. Mas ele assim, é uma pessoa, um advogado assim, muito, muito relevante por tudo que ele representa. Já falei isso para ele, ele sabe que é de coração. E aí a gente, através da ESA e das comissões, a gente acaba trazendo à discussão determinados temas, determinados assuntos que são importantes para a classe ou para a sociedade. Na ESA, claro que é importante para a classe, porque são cursos de capacitação, cursos gratuitos e alguns cursos pagos. Como, por exemplo, as suas primeiras audiências, audiência civil, quais são os passo a passo, onde tem que sentar, o que é importante de produzir, audiência trabalhista, audiência criminal, oratória, né? Tem também um trabalho feito brilhante pelo OAB Jovem, através da doutora Viviane também,
também, que já fez várias, já teve 2 workshops. Então cada comissão, a gente tem a comissão também da OAB Vai à Escola, presidida pelo doutor Morandi, que também é professor aqui na Estácio, um advogado assim também muito relevante para a nossa atuação, que ele traz para a sociedade, na verdade, o que a ordem acaba querendo representar. No caso, a OAB Vai à Escola é levar às escolas municipais, principalmente, acesso a informações de qualidade, sobre direitos humanos, sobre direito à saúde, sobre a cidadania de uma maneira geral, em que a comissão dele, eu já fui em algumas vezes, né, vai em determinadas escolas, a gente já foi no Luz Rid, por exemplo, a escola central, muito importante, vai fazer determinadas palestras, rodas de conversa, explicar leis, às vezes, tidas como polêmicas, como a Lei Maria da Penha, que nada mais é do que uma resposta legislativa política para uma crueldade feita pela Maria da Penha e que faz... ao menos tentar mitigar e diminuir a violência que acaba açoitando as famílias e tal. Então existe todo esse papel das comissões também para a sociedade, Comissão de Direitos Humanos também, já fizemos alguns encontros na Nova Holanda, nas Malvinas, né? O Dadá, o grande parceiro nosso, meio líder comunitário lá das Malvinas, que abriu as portas ali para a ordem, está presente, fazendo ali consultas informativas, explicando direitos básicos para os negligenciados, indicando alguns caminhos, a tenda da cidadania, que é um também dos trabalhos. Enfim, nós somos mais de 25 comissões, Luan. Então eu fico um pouco receoso de acabar citando a doutora também, Rafaela, por exemplo, Carvalho, que também que é nossa diretora tesoureira e uma advogada assim muito batalhadora, já fez o primeiro seminário familiarista, trouxendo grandes nomes aqui para a advocacia macaense. Então, assim, eu fico receoso de, às vezes, esquecer algum nome nisso, mas assim, muita gente envolvida diretamente para na nossa valorização interna e externa. Inclusive, doutor, a gente está até com um projeto nesse inicial, daqui a pouco a gente vai pegar água com você aqui. Mas assim, o que acontece? A gente está com um projeto inicial nesse nosso programa aqui, Direito em Pauta, de justamente trazer os presidentes de comissões. Para quê? Para que eles possam ali estar mais próximo da sociedade, falando o que eles fazem e as atuações, né? Tivemos aqui diversas pessoas, doutor Leonardo Lessa, doutor Luciano Oliveira. Então, assim, a gente já temos gravado com bastante pessoas e tem contribuído, tem somado muito. Eu trabalho também no ambiente offshore. Esse dia eu estava embarcado, né? Chegou um colega meu para mim e falou: Luan, eu estava assistindo o programa seu lá com o doutor Ronaldo Linhares, conversando sobre a história da advocacia. Eu achei interessante. Que é uma pessoa com 50 anos de profissão, né? Atuando, ajudou a trazer a OAB, o Fórum, a Comarca para Macaé. Então, assim, para a gente que é novos advogados e também para pessoas que assistem, assim, é um grande aprendizado, né, doutor? Pessoal, a gente vai fazer um intervalo aqui rapidinho, já estamos voltando já, hein? A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado. Eu confesso que trabalhar com sonhos não é uma tarefa fácil, mas eu posso garantir que é com essa porta maravilhosa, que é de 5,30 metros de altura, toda fabricada em ACM. Aqui é a cor Dark Grey, que é um grafite, e nós introduzimos esse puxador de aço inox com pintura preta para compor também com as esquadrias da casa, toda no preto também, e compôs perfeitamente com todos os outros elementos aqui da fachada. A utilização do vidro incolor, além de trazer integração aos ambientes, aqui na escada e no guarda-corpo do mezanino, trouxemos também sofisticação e leveza, uma combinação perfeita com o quartzo branco da escada. Em um projeto como esse, que a proposta é o conceito aberto, nós garantimos com uma porta de 4 folhas a integração da sala de jantar com o espaço gourmet. E o espaço gourmet com a área de piscina
garantimos com essas duas portas, uma porta de 6 folhas e essa de 3 folhas, que dá maior integração aqui. Tornamos agora, né? Você acabou de ouvir um pouquinho sobre nossos patrocinadores, né? Aquele convite que eu fiz agora há pouco para você vir anunciar conosco aqui. Hoje, mais uma vez, temos a honra de receber o Dr. Tiago Amério, que está conversando conosco aí sobre a estrutura tanto federal, estadual e municipal da OAB e falando também um pouquinho sobre essas atuações aí. Doutor, o senhor comentou agora há pouco sobre a questão das comissões, né? Agora falando da sua, né? A gente tem dado espaço para que todos os presidentes de comissões falem um pouquinho dos seus trabalhos. Fala um pouquinho o que é prerrogativa, esse nome estranho que muita gente fica em dúvida. O que é isso? É um xingamento? É um direito? O que é isso aí? Fala pra gente. Então, é muito bom falar. Mas antes disso, né, lembrar de outros presidentes. O Dr. Ronaldo Linhares é uma liderança máxima, criou a 15ª subseção, está na ativa, está conosco na Comissão de Segurança Pública também. Então, parabenizar tudo que ele representa para a sociedade. A gente teve, né? Esse mês é o mês da advocacia, exatamente, né? dia 11, a gente teve lá no dia 11, o nosso café da manhã, Dr. Ronaldo, lembrou detalhes mínimos de quanto a OAB foi importante para consolidar o fórum, para consolidar várias conquistas. Então, Dr. Ronaldo Linhares, assim, é um líder exemplar, um exemplo pra gente que é mais novo. Eu chamo ele da enciclopédia humana, né? É uma enciclopédia, enfim, é muito importante para nós advogar, conhecermos a história anterior para a gente poder fazer a nossa, né? Então, e honrar a história, honrar o passado. E a doutora Luciana também se falou da Comissão de Pessoa com Deficiência, uma parceirona, o doutor Leonardo Lessa também, da Comissão de Direito Sindical. Enfim, são essas pessoas esses advogados e advogadas que são o coração da ordem, né? São as pessoas que dedicam seu tempo, são as pessoas que se dão a ajudar, porque a gente tem, né, 2 perfis, né? A pessoa que concretiza e a pessoa que idealiza e por vezes critica. Então as pessoas que fazem o que tem que fazer têm que ser lembradas, saudades. Todos esses são parceiros, assim, muito importantes pra gente, tá? Muito relevante a doação que eles fazem, não só pra gente enquanto gestão, mas pra classe como um todo, pra sociedade como um todo. São tempos que poderia estar se dedicando à família, são tempos que poderia estar se dedicando ao próprio escritório. Isso. E eles deixam de se dedicar ao que é mais importante na nossa vida, que é o nosso tempo, para se dedicar para uma luta coletiva, uma luta de valorização. E falando um pouco da nossa comissão, a Comissão de Prerrogativas, né, atualmente presidida por mim, porém já presidida pelo Dr. Madison Batista, que é um outro nome que a gente tem que honrar, que também foi gente boa demais, Dr. Madison. Foi liderança nossa em relação à Comissão de Prerrogativas durante mais de ano, desde a gestão passada, antes mesmo da gente ter sido eleito. A doutora Ana Gleice depositou confiança nele, e por outros detalhes profissionais e pessoais, ele permanece colaborando com a gente na ESA, na Escola Superior da Advocacia, num trabalho legal também de capacitação da advocacia trabalhista, para um trabalho de capacitação, mas que também dedicou muito tempo. E o que é prerrogativa? Assim, prerrogativa é esse nome complicado, mas prerrogativa, assim como tem da advocacia, tem também do magistrado, né, do juiz, do promotor, que são formas, na verdade, de poder exercer determinada profissão, e aí as leis acabam dando esses direitos, ou melhor, garantias profissionais para que aquela profissão seja exercida como precisa ser, com autonomia e com liberdade. Exemplo, o juiz, ele tem a prerrogativa de não ser movido de uma comarca para outra quando ele faz uma sentença, uma decisão que contraria o interesse local, interesse. Essa é uma das prerrogativas, de não poder ser movido. Né? Aí, trazendo para a advocacia, nós temos as prerrogativas de, por exemplo, de acessar o inquérito policial, independentemente de procuração, para a gente poder entender do que o nosso cliente está sendo acusado,
para poder realizar a ampla defesa e o contraditório. Que se lembra que da nossa missão constitucional de indispensável justiça, para que aqueles valores da ampla defesa e o contraditório sejam efetivamente exercidos, nós precisamos das prerrogativas que concretizam aqueles direitos de acessar, por exemplo, o inquérito para como é que eu vou poder me defender, Luan, se eu não sei nem do que está me acusando. Então, isso é um exemplo de prerrogativas. Onde que estão previstas as prerrogativas? No nosso estatuto, que é uma lei federal, 8.906 de 94, que estabelece, lá no artigo 7º, vários incisos de garantias profissionais para a gente exercer a nossa profissão com liberdade e independência. Uma outra dela, outro exemplo, é de despachar direto com o magistrado, independentemente de agendamento. Né? Quando nós temos uma ação urgente, uma liminar de um medicamento, de uma internação, é lógico que a gente precisa falar diretamente com o magistrado, porque se não falarmos, a gente não tem liberdade de falar, nosso cliente vai falecer. E uma injustiça tardia, já diria Rui Barbosa, é uma injustiça generalizada. Né? A justiça tardia é uma justiça generalizada, como dizia o Rui Barbosa. Então, por exemplo, se a gente não conseguir despachar diretamente, conversar diretamente para explicar a nossa urgência e necessidade de julgar com rapidez, a nossa profissão acaba perdendo sentido. Por outro lado, tem que lembrar, nem tudo é urgente. Então a advocacia também tem que compreender, né, a forma como... Eu acho assim, o judiciário depende também da forma como a advocacia acaba utilizando ele. Né? Quer dizer, a multiplicação de processos, às vezes você judicializar sem a necessidade, quando a gente poderia resolver de uma maneira consensual, evitar o conflito. Porque isso eu aprendi lá no doutorado, né, de Sociologia e Direito. O conflito existe. Né? A gente muitas vezes acaba acreditando ao processo, a resolução do conflito, enquanto que a gente tem que focar a energia em como resolve ou minimiza o conflito, em vez de pensar que um processo, uma distribuição, PJE, etc., a forma de procedimentalizar o conflito é a solução. Quer dizer, quanto mais... Aí lembra também da Previdência ali, né? Quanto mais eu exijo da Previdência, mais vão me cobrar a contribuição correspondente previdenciária. Quanto mais eu exijo do Judiciário, mais também eles vão acabar cobrando. A gente não vai ter... a gente sabe que a vida é o seguinte, temos servidores menos que o suficiente, temos também juízes menos que o suficiente e temos processos a todo momento, né? E aumentando o número de processos. Então, para a gente poder, né? Claro que eu não quero ser leviano de falar que a judicialização não é importante, mas determinados conflitos, eles podem ser resolvidos de outra forma. E tem que chegar no judiciário de uma maneira... às vezes mais assertiva, isso tem a ver com a capacitação da advocacia, isso tem a ver com a valorização da nossa profissão, para que a gente tenha processos necessários, e não simplesmente processos porque a gente tem um token que pode simplesmente distribuir. A gente não resolve conflito só com processo, resolve também com processo. Milhares de processos, naturalmente, precisam de milhares de juízes. Se não tem milhares de juízes, vai ter uma demora. Então, essa reflexão que eu acho que a gente tem que trazer para a gente entender como é o judiciário hoje e ver o que a gente pode fazer para... ter eficiência na resolução do conflito. Às vezes por meio de um bom acordo, às vezes por meio de uma notificação extrajudicial. Existem várias, às vezes da capacitação, várias maneiras de enfrentar aquele conflito para que a gente traduza no que a gente quer, que é paz social, a gente quer que os conflitos sejam resolvidos de uma maneira rápida, a gente quer que um processo, a gente tenha tempo e dedicação para compreender os problemas, mas vejam, vamos nos colocar no lugar dos outros também, uma empatia. É possível, num judiciário de 5, 6 mil processos, resolver, de uma vara, por exemplo, resolver todos os processos de 5 e 6 mil, se toda, se toda, às vezes, ou defensoria ou advocacia exige audiências, exigem que seja atendido no momento. Veja, a lei diz que a gente tem que despachar diretamente, mas a gente tem que ter urbanidade, educação, se colocar no lugar dos outros e conseguir equacionar os interesses sem desprestigiar o nosso cliente e sem respeitar também o judiciário. Tá? Não quer dizer que a gente tem que ser subserviente, não, mas a gente pode ser respeitoso
manter o nosso diálogo, fazer as nossas partes, o cumprimento das leis, mas sem os excessos, né? Exato. Que acredito que os excessos que acabam trazendo os ruídos. Então, prerrogativa nada, voltando para a prerrogativa, nada mais é do que uma garantia do exercício profissional. O pescador, trazendo para um outro lado profissional, ele tem a sua vara de pescar. Sim. A prerrogativa do pescador é ter o instrumento de trabalho, que é a vara de pescar. O médico cirurgião, ele tem um bisturi. Então, um pintor tem um pincel. Então, o surfista, pra gente pegar na onda aqui de Macaé, tem a sua prancha. Sim. Então, a prerrogativa da advocacia é essa prancha pro surfista. É aquela maneira que eles têm para exercer a nossa profissão. Despachar diretamente com o direito, ter liberdade de atuação, não ser... não ser temido na sua atuação profissional, não ser perseguido, não ter juízes, por exemplo, se interferindo nas questões dos honorários, que é uma competência legislativa da OAB, por exemplo. O advogado, a advogada tem que ter sua liberdade de cobrar dignamente para se valorizar. Isso é importante se referir, não cabe ao judiciário, isso cabe ao próprio Conselho da Ordem estabelecer os limites, porque todos nós precisamos e merecemos uma remuneração digna e compatível com aquilo que a advocacia representa. Doutor, assim, e ainda falando sobre a questão de prerrogativa, eu vejo, hoje eu não tenho visto muito, mas de um tempo atrás tinha muitos advogados sendo desrespeitados. Se eu não me engano, teve um lá em Caxias, uma advogada, né? Que aí a OAB veio e fez o desagravo público, né? Assim, um assunto interessante até a nível de conhecimento para as pessoas, né? O que seria esse desagravo aí, essa atuação da OAB na questão da prerrogativa? Excelente, uma excelente dúvida. O desagravo é uma resposta política e institucional para um violador de prerrogativas. O que é relevante falar de mais novo que está acontecendo? Nós temos hoje um cadastro de violadores de prerrogativas. Para aquelas autoridades que violaram enquanto servidores públicos, quando elas se aposentam ou pedem exoneração e querem se inscrever no quadro das ordens, esse cadastro, uma espécie de Serasa dos violadores de prerrogativas, acabam afetando na idoneidade profissional, que é um dos requisitos para se obter a inscrição como advogado. O violador de prerrogativa, naturalmente, é inidôneo para exercer a advocacia, porque ele desrespeita o que é mais importante da gente, que é o nosso instrumento de trabalho. Imagine um pescador que quebra a vara do outro querer ser um pescador. Então, contra isso, tem esse cadastro. E o desagravo é uma resposta, um procedimento feito aqui no Rio de Janeiro pela 2ª Câmara da Seccional, presidida, salvo melhor juízo, pelo doutor Álvaro Quintão, né, em que é um procedimento aberto em que parte desse conselho eleito, né, acaba avaliando a gravidade daquela violação de prerrogativas para colocar como resposta, depois de intimar a autoridade também, a autoridade que violou aquela prerrogativa, para que haja uma sessão solene ou que haja um ato público para desagravar e retornar o respeito daquele advogada que foi desrespeitado no exercício da sua profissão. Desagravo é uma resposta institucional para as violações de prerrogativas de natureza grave. Isso, e aí, subseção, exemplo, e é uma coisa relevante para se falar, subseção, 15ª subseção, não tem competência legal para... Ela pode executar um desagravo que foi aprovado pela 2ª Câmara da Seccional, ou seja, uma prerrogativa estadual para passar esse procedimento de desagravo e, em sendo aprovado, ele pode ser exercido em vários locais. E qual que é o melhor local? A gente pode pensar, qual que é o melhor local para realizar um desagravo? Normalmente, o local, ao menos que a gente compreende enquanto escola de prerrogativas, que é outra coisa também importante da gente, outro assunto importante para a gente poder abordar, é o local que ocorreu efetivamente aquela violação. Porque, se ocorreu na porta do fórum, o local de realização de desagravo pode ser na porta do fórum. Para quê, Luan? Para constranger aquela autoridade pública a não mais violar prerrogativas. Por exemplo, não negar vistas a processos administrativos ou processos judiciais, vamos colocar assim, a respeitar
a nossa profissão com liberdade, com independência, que é essencial à justiça. E que não torne a fazer novamente, né, doutor? Que eu acho que é o principal, né? Igual a questão do dano moral. Tem gente que acha que dano moral é só questão de financeira, mas não é só a reparação, mas também para inibir aquela pessoa voltar a cometer um erro, o efeito pedagógico. Exatamente. Então, o efeito pedagógico, mas é constranger aquela autoridade para que ela não volte a fazer e as pessoas ao redor delas também. Lembrando, não é uma perseguição da autoridade. É um procedimento com ampla defesa, contraditório, feito por uma instituição de classe, após o deferimento dela. Então, para sair da esfera do pessoal, entendeu? Para ir para uma esfera institucional. Exatamente. E aí, diante daquela violação também, e da implementação do Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas, inclusive, evitar que aquele cidadão ou cidadã que violou prerrogativas se ache no direito legítimo de exercer a advocacia que ele mesmo desmereceu. Então, isso é uma grande resposta, é algo também recente, cerca de um ano, que tem essa aprovação a nível de Conselho Federal, etc., do Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas, e também, só para não ser também, não deixar de dar nome aos bois exatamente, ressaltar o trabalho incrível do Dr. Marcelo Oliveira, que é o nosso diretor tesoureiro e também presidente estadual da Comissão de Prerrogativas. Ele, Dr. Marcelo Nascimento, que várias vezes viaja ao Conselho Federal para lutar em relação a essa defesa. Doutor, já estamos caminhando aí para o final, infelizmente, mas antes aí da gente vir para nossas considerações finais, fazer minha última pergunta, que eu vou ficar à vontade de beber mais água, tá? O que acontece? Esse dia eu tive a honra aí de participar com o senhor de uma reunião, né, junto ali o delegado titular de Macaé 123DP, doutor Pedro Hermínio, né? Inclusive mandar um abraço ao doutor Pedro, a gente está aguardando o senhor aqui, doutor. E o que acontece? Eu vi que ali naquele bate-papo, aquela conversa, né, a OAB está muito atuante, né, principalmente onde o advogado atua, fórum, delegacia, locais, né, cartórios e tal. E assim, eu gostei de ver a atuação tanto do senhor quanto do doutor Daniel Carvalho, que estava ali, que é o presidente da comissão criminal, teve aqui conosco também, já teve aqui também. Então, assim, eu achei interessante. E hoje eu estou vendo muito isso. A OAB está indo também em contra o judiciário, em contra o delegado, a delegacia, justamente para levar e conversar, para ter uma via de mão dupla, né? Como que o senhor vê isso? Essencial, mano. Essencial. O diálogo institucional é a forma de resolver de maneira civilizada os nossos problemas. Se não houver diálogo, simplesmente a gente não consegue resolver de uma maneira educada e civilizada. Estar presente não tem só uma função corporativa para a própria classe ter uma comodidade de ser atendido. É claro que tem também, quando vem um advogado e viaja 2 horas para o presídio em Campos e tem uma sala de atendimento dentro do presídio e pode colocar o seu notebook ou fazer um atendimento, é claro que isso traz comodidade e é importante. Mas lembra da segunda missão? A primeira missão corporativa, mas a segunda missão, que é a principal de ser indispensável à justiça, isso que é o mais importante, porque existe um poder simbólico. Quando estamos presentes no presídio, é a OAB que defende o cidadão, é a OAB que defende o Estado Democrático de Direito, que está presente no judiciário. Não é somente uma sala da ordem, é a OAB ali presente. Com a OAB presente, com certeza, há menos crueldade, há menos distratos do devido processo legal. A OAB está presente, não é essa sua função corporativa de comodidade, também, é importante. É a função simbólica de mostrar que a OAB está lá atenta para qualquer tipo de violação a direitos humanos, a qualquer tipo de violação ao exercício profissional. Então, estar presente não é somente a comodidade. Estar presente é essa questão simbólica de estar atenta às demandas da sociedade, às demandas da advocacia e essas articulações republicanas e democráticas de se apresentar para as autoridades, de poder conversar com elas, de compreender o lado delas, né, porque muitas pessoas, talvez por não conhecer, porque eu acredito que o ser humano, ele não é mau, ele só está perdido. Alguns acreditam. Então, eu vou acreditar que as pessoas não conhecem. Por não conhecer ou não se interessarem, elas não compreendem que, por outro lado do balcão, há um servidor público, por outro lado do balcão, uma servidora, há dificuldades de organização. Então, isso também tem que ser levado em conta. E quando a gente for criticar, que proposição que se traz? Né? O que a gente pode fazer de diferente naquele nosso encontro, doutor Pedro, que o novo delegado, foi colocado termos propositivos,
o que a gente pode fazer em relação ao layout da delegacia, para que tenha o espaço da delegacia da mulher, para ela ser melhor atendida, né? O que a gente pode contribuir contra a ordem, né? Para poder talvez fazer um ofício pedindo um auxílio ao município, pedindo auxílio ao tribunal, à corregedoria, enfim, onde que a gente pode caminhar dentro do nosso alcance institucional para colaborar de uma maneira cooperativa e não num ringue de boxe. Eu acho que essa fase de ringue de boxe tem que passar para a gente poder caminhar para aquilo que importa, que é a valorização da nossa advocacia, a valorização do Estado Democrático de Direito e a resolução dos conflitos através da palavra, da lei e da justiça. Isso é excelente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. Eu sempre costumo encerrar aqui fazendo uma singela pergunta a todos os convidados, né? O que espera do judiciário, da advocacia daqui para frente aí? Eu sempre encerro a gente fala que toda solenidade, e o pessoal que fez o juramento recentemente vai comprovar isso. Santo Agostinho, que ele tem uma esperança, que tem 2 filhas. Então eu sempre encerro com uma mensagem de esperança. E eu quero encerrar como o Santo Agostinho acaba dizendo, essas 2 filhas, a indignação e a coragem. Sim. Né? Então sejamos esperançosos com o judiciário, mas tenhamos indignação daquilo que está errado, possamos cobrar. O advogado, como dizia Soval Pinto, o advogado não é a profissão de covarde. A advocacia, ela é uma profissão de quem tem coragem. É claro que tem que ter uma coragem com a lei, uma coragem com a razoabilidade, uma coragem com a capacitação. Exato. A gente começou o nosso podcast justamente com relação... Quer dizer, vamos estudar, vamos procurar pós-graduações, vamos procurar e fazer cursos de especializações, porque só o conhecimento liberta, né? A OAB Jovem daqui diz, né, que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. E é verdade, só o conhecimento acaba libertando. Então eu quero deixar essa palavra de esperança com o judiciário, que a gente tenha coragem para mudar o que for necessário, e que a gente tenha essa indignação propositiva de criticar, mas oferecer também a nossa parcela de colaboração, convidando todos os colegas, advogados, estagiários em direito, a participar da ordem. Para quem gosta de futebol, por exemplo, puxando o assunto da semana, quarta-feira começamos o Futebol no Esporte Gol, às 9h da noite. Toda a advocacia está convidada, todos são sempre bem-vindos, então colaborem com a ordem, contem com a ordem, porque juntos com certeza somos mais fortes. Que bom, doutor. E, claro, respeitando aqui a nosso código de ética, né, nossas regras de publicidade, mas se quiser deixar seu e-mail, suas redes sociais, caso as pessoas queiram ir acompanhar seu trabalho, sua missão aí, né, como vice-presidente da OAB de Macaé, OAB 15ª Subseção, com sede em Macaé, e também da Comissão de Prerrogativos. Aí deixa suas redes sociais aí, caso queira. Olha, claro, tô lá no Instagram, thiagoamério.adv, também, né, Facebook e tal. A comissão tem o Instagram da Prerrogativas Macaé, né, assim como a nossa 15ª OAB RJ 15A, que também é um Instagram importante. Hoje em dia a gente sabe que o Instagram é a grande rede social de comunicação. Exato. Então seguem esses perfis. Em relação à parte profissional, a Amério Almeida Advogados, que é a sociedade em que eu trabalho, que eu faço parte também, tem o Instagram. E o contato, @amerioalmeidaadvogados.com.br, que é o contato que a gente acaba repassando. Fora o meu, assim, todo mundo aqui de Macaé, né? A gente é acessível pela ordem. Manda mensagem no Instagram, pode mandar e-mail, enfim, que a gente está atento para poder responder da melhor forma possível. Que bom. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Espero que em breve retorne aqui, né? Que a gente, assunto tem bastante, né, meu irmão? Aqui, mas não falta aqui assunto, né? Então, assim, muito obrigado mais uma vez pela presença, tá? É uma honra tê-lo aqui conosco, falando um pouquinho da OAB, da sua história, da sua trajetória de vida. E eu agradeço aí o aceite do convite. Eu doutor. Quem agradeço, tá, doutor Luan? Seu papel é fundamental aqui, não só para a questão de espalhar o conhecimento jurídico, mas para oportunizar os personagens da nossa vida da advocacia terem lugar de voz, de fala. Então, parabenizar esse trabalho incrível que você está fazendo. Que bom, parabéns obrigado, mesmo. Doutor. Pessoal, foi isso aí, mais um programa Direito em Pauta Podcast, na próxima quinta-feira às 19h, no canal do YouTube Macaé Podcast. Liga o sininho para colocar as notificações, para que você seja notificado quando tiver algum programa ao vivo. Então, na próxima quinta-feira às 19h, nós temos mais um encontro marcado no Direito em Pauta Podcast. Um abraço aí, boa noite.